Olá, turma! Tudo bem com vocês? Que bom! Hoje nós temos uma aula de português. Está pronto para começar a nossa aula? Sim? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ECA e responder algumas questões do nosso livro que tem relação ao tudo que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos falar sobre o ECA. No ano de 1900 foi publicado o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA protege os direitos da criança e do adolescente. Eles decidiram que desde a barriga da mamãe, as crianças, os brasileiros, merecem um carinho especial e devem ser cuidados e criados pela família, pela sociedade e pelo governo. A criança e o adolescente têm o direito de vida e saúde. Se uma criança ou um adolescente ficar doente, ele tem o direito de ser atendido em um hospital, em um posto de saúde e ter sempre ao lado dele alguém da família para acompanhá-lo. O governo também tem o dever de fazer algumas propagandas para prevenir algumas doenças que ocorrem com crianças e adolescentes e também incentivar a vacinação dessas crianças para que elas consigam se proteger de algumas futuras doenças, ok? Temos aí no nosso livro: Respeito é bom e o ECA garante. O ECA também diz que a criança tem direito de participar da família e da comunidade sem qualquer discriminação. Todos devem respeitar a criança e o adolescente sem qualquer tratamento desumano, violento, que cause medo ou vergonha. Aquela criança ela é protegida para não sofrer nenhuma discriminação, nenhuma ofensa, nenhuma agressão, nada que faça ela ter algum trauma. Ela tem que ser criada de maneira correta, tem todos os direitos para ser criada de uma boa maneira, tanto pela família quanto pelo governo. Família é tudo de bom. Como as famílias podem ser diferentes uma das outras, está escrito no Estatuto que irmãos, mesmo que de pais ou mães diferentes, de sangues ou adotivos, terão direitos e deveres iguais. Toda criança na escola. Educação é um assunto importantíssimo, não é? E por isso que o ECA garante que todo brasileirinho as mesmas condições para se matricular e permanecer na escola pública e gratuita. E o colégio tem de ser, de preferência, pertinho de casa. Então essa criança, ela tem o direito de estudar, o direito de estar em uma escola, o direito de ter educação pública e gratuita, garantido pelo ECA. O ECA protege esse direito da criança. Tá? Qualidade de programação e segurança no comércio. Quem não curte um bom programa de rádio ou televisão? Não é à toa que o ECA se preocupa em deixar bem claro que no horário recomendado para a criançada, as emissoras de rádio e TV só podem apresentar programas que valham a pena de verdade, com conteúdo educativo, cultural, artístico ou informativo. Então, durante o horário que a criança está acordada assistindo televisão, as emissoras de TV têm que passar um conteúdo adequado para as crianças. Não pode passar algo que seja proibido para crianças. Então, essa também é uma proteção do ECA para as crianças e adolescentes. Viagem segura. No ECA está escrito que nenhuma criança pode viajar para fora da comarca onde mora, sem a companhia dos pais ou responsáveis, a não ser que o menino ou menina esteja indo com um parente maior de idade, um irmão, um primo, um tio, um avô ou outro adulto autorizado pelos pais e por um juiz. Então a criança não pode sair do seu país sem a companhia de um adulto. Se ela for menor de idade, ela não pode sair do país sem a companhia de um adulto responsável. Ou ela tem que estar com os pais, ou ela tem que ter uma autorização dos pais e de um juiz para sair com outra pessoa
do país. Ela não pode sair sozinha. Depois que ela virar maior de idade, aí sim. Agora, enquanto ela for criança e adolescente menor de idade, não é permitido que ela saia do país sem os pais ou sem a permissão dos pais, ok? Agora que já falamos um pouquinho sobre o ECA, vamos responder algumas questões do nosso livro que se baseiam em tudo que a gente viu, tá? Na página 73, nós temos aqui o número 3, 4 e 5. Vamos fazer o número 4. Leia os 2 primeiros parágrafos do texto para responder as questões abaixo. Quando o ECA foi publicado? Nós vimos que o ECA foi publicado no ano de 1900, não é? O ECA foi publicado no ano de 1900. Letra B. Quem tem o dever de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes? Nós vimos agora sobre isso. Então, quem são aqueles que têm o dever de garantir os direitos da criança e do adolescente? De proteger, de cuidar, de criar essa criança ou esse adolescente. Quem tem o dever de fazer isso são os familiares, não é? O governo, a sociedade tem o dever de cuidar e criar de um adolescente. Não foi isso que nós acabamos de ler? Número 5. A seguir, você vai ler uma definição da palavra estatuto. Estatuto é um grupo de leis ou regras a serem seguidas dentro da sociedade em que vivemos. Existem diversos estatutos, por exemplo, o do idoso, o da criança e do adolescente, o da juventude, entre outros. O estatuto faz parte do gênero instrutivo, que nos dá instruções, regras que nos mostram o que devemos fazer. Com base na definição acima, marque um X nas características de um estatuto. Temos aí 4 quadradinhos. O primeiro diz assim: assim como texto jornalístico, sua função é informar um fato. Será que isso é uma característica de um estatuto? A função de um estatuto é determinar como as crianças devem se comportar na escola. Será que o estatuto diz como nós devemos, somente isso, como nós devemos nos comportar na escola? A função de um estatuto é garantir os direitos e deveres de determinado grupo. O estatuto tem a função de estabelecer regras a serem cumpridas. Sim. Então, marque um X nas alternativas corretas, ok? Agora nós vamos fazer a leitura de um artigo do ECA, ok? Capítulo 1, do direito à vida e à saúde. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para os pais e educadores. Primeiro, é obrigatório a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, remunerado do parágrafo único pela Lei 13.257 de 2016. Então, é obrigatório, quando tem algum programa de vacina, a criança e o adolescente serem vacinados. Segundo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, promoverá a atenção e a saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial, com as demais linhas de cuidado direcionados à mulher e à criança, incluído pela Lei número 13.257 de 2016. Então, essa lei diz que a mulher que estiver esperando seu filhinho, estiver grávida, tem o direito de ser cuidada em alguma rede pública, tem o direito de fazer todos os acompanhamentos por alguma rede pública. Assim, a criança também tem o seu direito. Terceiro, a atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal
e posteriormente no 6º e no 12º ano de vida, com 6 ou 10 anos, com orientação sobre a saúde bucal, incluído na Lei número 13.257 de 2016. Então, a criança ela deve ser aconselhada a ter cuidados com a higiene bucal, a aprender como cuidar da sua higiene bucal desde bebê. Quarto, a criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde, incluído pela Lei número 13.257 de 2016. Então, a criança que tem alguma necessidade especial de cuidados com os dentes também será atendida pelo SUS, ok? Quinto, é obrigatória a aplicação de todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ao outro instrumento construído com finalidade de facilitar a detectação em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Então, a criança ela tem que ser acompanhada por um profissional que consulte todas as suas necessidades, ok? Então, nesse texto, nós vimos que fala um pouco sobre as regras que temos no ECA, as regras de proteção da criança e do adolescente e os deveres da sociedade, do governo, de dar esse direito de ter uma saúde, de ter uma vida, de poder ter um médico para se consultar, né, de ter um acompanhamento médico para que dê tudo certo, não é? Agora vamos responder algumas questõezinhas do nosso livro. Página 75 do nosso livro. Na letra A nós temos: em qual capítulo do ECA está o artigo lido? Qual é o título? Nós vimos que lá no começo do texto está no capítulo 1 e o título é Do Direito à Vida e à Saúde. Nós estamos falando sobre o direito de saúde e de vida que cada criança tem. Então volta lá no texto e vê qual foi o capítulo que nós lemos e o texto e o título desse texto. O título desse texto fala sobre a saúde das crianças, o direito de saúde, o direito de vida de cada uma das crianças, não é? Letra B. O que estabelece o artigo 14 deste estatuto? Nós vimos que estabelece que cada criança ou adolescente tem o direito de uma assistência médica e odontológica em qualquer rede pública do Brasil, não foi? Então, olhe lá novamente no texto e responda aí para a tia. Letra D. O que determina o primeiro parágrafo do artigo? O que nós temos no primeiro parágrafo do artigo? Este primeiro parágrafo fala sobre a obrigação que cada criança tem de ser vacinada, a obrigação da vacinação, ok? Letra E. Retire do artigo 2 exemplos de verbos no tempo presente e no tempo futuro do presente. No tempo presente é quando nós falamos de agora, de algo que está acontecendo nesse exato momento. E no futuro do presente é de algo que vai acontecer. Aí no texto que tem no seu livro, procura algum desses verbos que indica o verbo no presente e o verbo no futuro do presente. Nós temos o afetam, que está no presente. E no futuro nós temos promoverá. Lá no nosso artigo, lá no nosso texto, esses dois verbos como presente e futuro do presente, ok? Dá uma olhadinha e vê se você acha mais algum que tem mais lá. Na página 77, nós temos aí leia, registre e revise. Você deve escrever no seu caderno um capítulo do Estatuto dos Direitos e Deveres do Aluno, ok? É importante que tenha 2 artigos. Vocês devem pedir ajuda da família, tá? Pensar em um público que vai ler esse artigo, que no caso seria os alunos de uma escola,
tá? Conversar sobre regras, sobre a importância do trabalho, da convivência em sala de aula, tá? Escrever quais temas vocês gostariam de abordar nesse estatuto. O que vocês acham que é importante o aluno ter como direito e dever dentro da escola, ok? Releia o capítulo 1 do ECA, observando como os itens estão organizados. Você deve organizar da seguinte maneira. Primeiro, numere o capítulo e escolha um título de acordo com o tema. Você deve numerar os artigos e descrever a regra principal de cada um desses artigos. Você deve colocar parágrafos para cada um desses artigos que detalhem as regras que você acredita. Observe o uso do tempo dos verbos. Organize o capítulo, os artigos e os parágrafos, sendo como modelo do formato do capítulo 1 do ECA. Observa lá aquele capítulo que a gente já acabou de ler e tenta fazer o seu capítulo, ok? Do seu jeitinho, mas do formato que nós temos lá, tá bom? E aqui na página 78 nós temos aqui hora de revisar e reescrever. Releia o rascunho e faça a revisão. Temos aqui algumas perguntas para saber se você fez tudo do jeitinho que devia fazer. Ó, o capítulo recebeu um título e foi indicado com algarismo romano? Se sim, aí você pode responder sim ou não. Você deve ler as perguntas e preencher tudo que você fez no seu capítulo do Direitos e Deveres do Aluno, ok? Agora que já terminamos a nossa aulinha de português, vamos para a nossa aula de história, ok? Nós temos aqui a página 205 do nosso livro de história. Nós sabemos que a sociedade, para fazer as suas construções, elas precisaram modificar um pouco a natureza, não é? Nós vimos bastante sobre isso. Os seres humanos modificavam o ambiente para construir as suas casas, ou às vezes os indígenas também modificavam o ambiente utilizando materiais da própria natureza para construir as suas moradias. Existe sempre uma modificação na natureza para que algo seja construído. Às vezes necessita serem derrubadas algumas árvores, não é? Abrir mais um ambiente e modificando assim a natureza de um determinado lugar. Nós temos aqui uma imagem na página 205 do seu livro de história. Veja a imagem a seguir. Os indígenas dessa aldeia cultivam alimentos e vivem em território do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Nós vemos que eles modificaram um pouco a natureza. Ó, aqui era uma terra toda verde. Eles precisaram derrubar algumas árvores para ter essa parte aqui para eles, para construir as suas moradias. Não foi? Então, eles modificaram um pouco a natureza, retirando algumas árvores para fazer as suas moradias, para construir a sua aldeia. Observe a imagem a seguir e indique de que forma o grupo interferiu na natureza. Nós vimos que eles precisaram derrubar algumas árvores, não é? Modificando assim aquele lugar onde eles viviam e construindo ali a sua aldeia, as suas casas e construções. E também eles modificaram um pouco a natureza, pegando os recursos da própria natureza para construir as suas moradias. Esses povos não são os únicos a viver de forma nômade. A imagem a seguir mostra uma família brasileira nômade que se muda por causa das cheias do Rio São Francisco, no município de Remanso, na Bahia. Nós vemos aqui, olha, uma família que por conta do nível da água, quando sobe, eles têm a necessidade de mudar com a sua casa. Eles têm uma casa móvel, está vendo? Tem rodas e eles levam essa casa de acordo com as cheias nesse lugar.
essa família modifica a paisagem natural onde estabelece a sua residência? Será que ela muda a paisagem de algum lugar quando leva para lá a sua residência, que no caso é essa casa móvel? Você acha que existe uma mudança no ambiente? Sim ou não? Modifica a paisagem natural de algum lugar quando eles mudam essa casa de um lugar para o outro? Modifica, não modifica? Pois ali onde não tinha essa casa, no momento, eles estão levando. E assim que essa casa se posiciona em algum outro lugar diferente, muda sim a paisagem natural daquele determinado lugar. Página 206. A sociedade se transforma continuamente. Entretanto, muitas práticas continuam existindo ao longo do tempo, como a vida nômade. Ao reconhecermos algumas formas de vidas nômades, é possível perceber que o deslocamento dessas populações não é contínuo, mas depende de uma série de fatores, tais como a disponibilidade de alimento e o clima e as tradições culturais. Nós sabemos que os nômades, eles permanecem em um determinado lugar até eles terem condições de viver naquele lugar. Caso a comida, a caça, caso algum fator natural não esteja ajudando na sua sobrevivência, eles têm a necessidade de migrar para outro lugar. E até os dias de hoje ainda encontramos essa prática nômade no nosso dia a dia, com pessoas que têm a necessidade de mudar de um lugar para o outro, como na imagem que acabamos de ver no livro. Uma família que, por conta das cheias, tem a necessidade de mudar de um lugar para o outro. E os primeiros grupos de nômades, eles faziam essa mudança, eles mudavam de moradia, porque enquanto estivesse no lugar e estivesse caça, estivesse os alimentos que poderiam recolher da natureza, estivesse acesso à comida, eles permaneciam em determinado lugar. Quando esse alimento acabava, aí não tinha como mais eles ficarem em um determinado lugar, e então eles migravam para outros lugares onde eles poderiam ter acesso à comida, à caça, aos frutos na natureza, ok? Na página 207 do seu livro de história, tem algumas questõezinhas que nós devemos responder, ok? Número 3. Analise de que maneira o desenvolvimento das primeiras comunidades produziu impactos sobre o meio natural. Nós temos aí o povo Sambaqui e os habitantes de Jericó. Ambos modificaram a natureza, modificaram o meio natural com as derrubadas, com as construções que eles tiveram. O povo de Jericó, as construções eram feitas de pedras, de barros, então modificaram trazendo para as suas construções também produtos naturais, itens tirados da própria natureza. Eles também construíram canais de irrigação, muralhas, entre outros impactos que causaram na natureza. Já o povo de Sambaqui, eles causaram um impacto com desmatamento, com a prática de agricultura e com a construção de moradias, entre outros impactos que causaram também no meio natural. 4. Nós sabemos que os marajoaras, eles utilizavam uma técnica muito avançada na produção de cerâmica. Eles escolhiam as melhores argilas, eles misturavam com outros minerais para produzir uma cerâmica melhor, misturavam com carvão, com pedra, com cinzas, tudo isso para enriquecer essa argila. E também eles faziam tudo manualmente, eles pintavam, faziam os desenhos nas cerâmicas com as próprias mãos, eles produziam
toda a cerâmica de maneira muito avançada. Então, é considerado sim uma confecção sofisticada, uma confecção de cerâmica muito avançada, ok? 5. Apesar da sedentarização virar o modo de vida atual de todas as pessoas, ainda existem aquelas pessoas nômades, aquelas pessoas que praticam esse tipo de vida nômade. Vão mudar em vários momentos da vida de um lugar para o outro. Pode ser por conta de fazer uma plantação, do comércio, pode ser por conta da criação de gado. Então eles precisam, tem pessoas que nos dias de hoje, há sociedades nos dias de hoje que ainda praticam esse hábito nômade, de ter a necessidade de mudar de um lugar para o outro, ok? 6. É possível ao ser humano ocupar um território e viver em harmonia com a natureza? Sim, é possível viver com harmonia com a natureza. Nós vemos os próprios indígenas que vivem em meio a florestas com hábitos naturais e vivem em harmonia com a natureza, ok? Cuidando da vegetação, não destruindo de maneira incorreta. Então é possível sim o ser humano nos dias de hoje viver em harmonia com a natureza. Basta proteger esse ambiente, basta cuidar da natureza, que assim é possível viver em harmonia, ok? Ponto de chegada. Complete o texto com as palavras a seguir. Nós temos aí um texto no nosso livro de história, na página 207, e temos algumas palavras em um quadro. Nós temos as palavras agricultura, construções, fogo, humano, natureza, sociedade e técnicas. Vocês devem completar o texto abaixo com essas palavras. Vamos fazer a leitura do texto e assim vocês completam aí da casa de vocês esse texto com as palavras que nós temos aí nos quadros, ok? No processo de ocupação do território, o ser... Qual palavra será que nós podemos colocar aí? O ser humano modificou a natureza, afinal, até mesmo uma inscrição em uma rocha modifica o que anteriormente existia. Outros acontecimentos ao longo da história produziram profundas mudanças no modo de vida das pessoas, como a descoberta e a utilização do fogo, o desenvolvimento da agricultura e o avanço nas técnicas de plantio e na confecção de instrumentos, a ação do indivíduo, seja por meio de suas construções ou da obtenção, da produção e do consumo de alimentos, entre outras atividades, provocou consequências no meio ambiente e na organização da sociedade. Então completa aí esse textinho, você tem no quadro, ok? Que vai ficar bem legal. Assim nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Um beijo da tia Rose. Tchau, tchau.